O autor de Jujutsu desenvolve seus personagens consecutivamente no jogo do abate. Cada colônia é o cenário de trabalho de 1 a 2 personagens da série. E assim como eu acertei a colônia em que a Maki seria trabalhada, a bola da vez agora, acredite se quiser, é a Nobara. Próxima colônia pode marcar a volta da Nobara. Ai, tá sendo, Nobara morreu, aceita! Existem vários elementos que configuram que ela vai voltar sim, além de um certo elemento que o autor sempre colocou, sondando a personagem, destacou e substancializou fatos sobre esse elemento e até agora não usou. Então, através desse elemento, acredito que a Nobara voltará para o pódio do mangá. Quer saber do que eu estou falando? Que elemento é esse? Como eu acho que ela vai voltar? Que pistas o autor deixou? Dá sua martelada amaldiçoada no like e se inscreve se quiser fazer parte da organização Jujutsu mais top do YouTube, se inscrevendo aqui no canal. Vamos lá, galera. Provável último vídeo teoria sobre a volta da Nobara. Partiu, galera. Teoria. No capítulo 125, a Nobara é atingida pela mutação inerte do Mahito. E vamos dizer que foi parcialmente atingida. Estoura parte da cabeça, perde o olho, mas não foi tão agressivo como, por exemplo, como o Junpei morreu. Porém, na própria execução dessa cena, deixa-se intrínseco uma chance de retorno da personagem. Já vou listando aqui alguns elementos que deixam no minimamente suspeito o que o autor escolheu desenhar nesse ataque aí, nessa maldição inerte do Mahito, matando a personagem Nobara. A explosão que matou a Nobara, né, nesse ataque do Mahito, foi forte, mas não foi brutal. Ela perdeu um olho que saltou para fora, mas grande parte de sua cabeça ainda ficou consistente. Elemento esse que é diferente quando o Mahito mata o Junpei, que destroça o corpo do cara todo, transforma num Pokémon. E mais ainda, quando mata o Nanami, que não sobra nada. Sobra só o esqueleto, só blá blá blá. Destroça o Nanami. A morte do Nanami foi muito violenta. Porém, a da Nobara, embora chocante, o autor preservou muito do corpo dela. Então, mesmo pela maldição inerte do Mahito, muito do que é a Nobara, em traço, em desenho, em consistência, sobrou. E isso tu tem que admitir que é minimamente suspeito. Na própria cena, o Arata Nita usou a técnica de congelamento de condição nela. E embora a Nobara não tenha apresentado pulso ou respiração, o Arata congela a condição em que a pessoa está. Se o Yuji estava sangrando, o Arata usa o poder nele, o Yuji não vai sangrar por aquela ferida, aquela condição está estatizada. Então, embora ela não tivesse pulso ou respiração, não chegou ainda a morrer, a atravessar o véu, porque foi estatizada a tempo. Estatizada, parece que o estado levou ela. Foi congelada cronologicamente a sua condição, bem no momento certo. O Arata fala que possa ser que ela já tenha morrido. Isso não é necessariamente a salvação dela, mas as chances dela sobreviver não são mais 0%. Ou seja, não chegou em 0%. Não é definitivo que a morte tenha acontecido para Nobara. As chances não são 0%. Porque o autor colocaria isso no balão de um dos personagens. Se o Gege quiser se livrar da personagem, daria uma morte que nem a do Nanami. Ou não colocaria esse tipo de esperança no balão do Arata. Isso aí já é ele semeando, maquinando as engrenagens para as chances de retorno. Fujiguro foi perguntado recentemente no jogo do abate e fez um semblante desapontado, um semblante como se o pior tivesse acontecido. Ou melhor, como se a Nobara ou não tivesse se recuperado ou tivesse morrido. Mas ainda ficou incerto, ainda ficou inconclusivo. Além disso, é dito no databook que a Nobara dos 3 protagonistas é aquele na qual o autor tem mais facilidade de trabalhar texto.
Tudo que ele articula para com a Nobara, seus diálogos, a sua conversação, o seu uso em cenário, contexto e texto, é o preferido. Ele tem mais dificuldade de trabalhar o Yuji, tem mais dificuldade de trabalhar o Megumi, mas a Nobara é tranquilo para ele. Com exceção das cenas de luta, que cobram um pouco mais do Gege Akutami. Mas, cá entre nós, por que o autor mataria logo o protagonista que ele tem mais facilidade em manejar na obra? Não, ele só botou para descansar. E agora, para fundar a minha teoria, temos dois elementos que podem abrir o caminho para que a Nobara volte para a trama. O mais poderoso e um que está aí sendo funcional para várias conveniências que o autor precisa, que é o jogo do abate. O próprio jogo do abate, se a condição da Nobara não for de morta, e sim ainda de congelado, quase morta, o jogo do abate pode criar subterfúgios para que a Nobara volte. Se aquele corpo de xamã tiver em uma das barreiras, tiver em uma das colônias, pode ser subordinada a regras do jogo. Se algum dos personagens criar uma regra que permita a Nobara ser curada, ou a Nobara reverter a condição da maldição inerte do Mahito, se for até uma nova regra de alguém que gaste 100 pontos, olha só, ou se de alguma maneira alguém criar um mecanismo para que o jogo do abate dê uma habilidade a ela, ou que force ela a entrar no jogo, e o próprio jogo do abate com seus poderes miraculosos, que podem fazer muita coisa devido às várias restrições que o Kenjaku preparou, possa fazer com que a Nobara acorde e se torne uma participante do jogo. Essa é a forma mais fácil. O jogo do abate está aí como uma ferramenta multiuso que pode permitir, de formas inteligentes ou até complexas que o Gege queira usar, a Nobara voltar para a trama. Mas a minha maior aposta, e aquela que eu queria ver, é com a introdução de uma nova personagem. Uma nova que já foi citada muito. É essa nova personagem que é o elemento que sonda a Nobara, que acompanha a Nobara, e que não foi apresentado nem abordado, muito menos desenvolvido pelo autor, que é a avó da Nobara. O Gege tem muitas citações sobre a avó da Nobara e de como ela é uma xamã destacada. Porém, a avó nunca apareceu. Tem muita citação, mas ela nunca apareceu. Olha só, é dito que a Nobara já caçava maldições no campo acompanhando sua avó. Sua avó caçava as maldições lá das regiões mais rurais, e a Nobara fazia companhia a ela, treinava, auxiliava. Ou seja, as atividades de exorcista da Nobara foram acompanhadas por essa personagem que o Gege não apresentou, que é a sua avó. Isso foi realizado na terra natal da Nobara. A Nobara só entrou para o colégio Jujutsu por recomendação da sua avó. Elas até brigaram por isso. Ou seja, Nobara só entrou no colégio Jujutsu por recomendação da sua avó. A avó não era qualquer xamã, era uma xamã importante que chegou e disse: Minha neta aí, bota ela dentro dessa escola aí, seus merda. Bota dentro. E com essa recomendação, a Nobara foi aceita no colégio de Tóquio. Então, alguma presença ou influência na sociedade Jujutsu, a avó dela deve ter. E a briga, sim, a avó não queria colocar ela no colégio de Tóquio, porque a avó queria ser a responsável pela educação da Nobara. Era a avó que treinava a Nobara. Era a avó que ensinava ela a usar os poderes. Poderes esses que a avó também carrega. A avó também usa o feitiço do boneco de palha. Na verdade, ela que ensinou a Nobara a usar essa técnica. Ou seja, a avó tem a mesma técnica do boneco de palha da Nobara, que é um dos rituais mais amaldiçoados do Japão, uma das técnicas mais articuláveis dentro da trama. A avó sabia, a avó ensinou. E olha só esse conjunto de fatores. A avó queria treinar a própria Nobara com o xamanismo. A avó tem a mesma técnica da Nobara. É uma técnica conservadora, o que pode corroborar para que a avó da Nobara seja uma das figuronas no mundo dos conservadores Jujutsus. Cara, essa família de xamã da Nobara pode ser uma família destacada. A avó dela pode ser minimamente um personagem destacado.
E se a Nobara aprendeu tudo o que sabe com a avó, ela ainda não é mestra na própria técnica da maldição do boneco de palha. Sendo assim, a maldição do boneco de palha pode esconder segredos ou ramificações de técnica que só a avó conhece e só a avó pode nos mostrar. Ou seja, eu acho que a Nobara vai voltar para a trama através de uma técnica de sua avó, explorando a maldição do boneco de palha, segredos que a Nobara desconhecia. Como o boneco de palha tem como principal função linkar elementos, talvez a avó dela linke a alma da Nobara, linke a vida da Nobara de volta ao corpo, linke a vida da Nobara a outra pessoa, evitando em que ela faça a transição para o mundo dos mortos. Através do boneco de palha, ela pode fazer esses links, essas ligações, e com isso, quem sabe, resgatar ou fazer a Nobara voltar para a trama, nem que seja de forma compartilhada com a vida de alguém ou de algum símbolo. Então sim, eu acho que é bem favorável a trama para a aparição da avó da Nobara, assim como subterfúgios da velhota ligar a Nobara de volta a esse plano. Quem sabe a próxima colônia seja focado não só onde a Nobara está, mas também nos movimentos da sua avó sendo introduzida na trama e quem sabe articulando algo para trazer de volta a sua neta. O Nobara e a avó dela, na próxima colônia, mitando e exorcizando pessoas do passado? Será fanficar demais? Será sonhar demais? Mas uma coisa eu lhes garanto, a Nobara vai voltar para a obra. Não acredita? Diga porque discorda aí nos comentários. Ou diga sua opinião de como a Nobara vai voltar. A propósito, essa Nobara velhinha aí, quem fez foi o Kaique Nandal. Obrigado, Nandal. Consegui colocar uma Nobara meio idosa aí na thumb, graças a esse mororó. Suas redes sociais para trabalhos, desenhos, estão aí na descrição, beleza? Estamos aqui para debater essa obra maravilhosa que é Jujutsu Kaisen. Ficando por aqui, galera. Um forte abraço a todos vocês e valeu!